como eu disse, uma aula que foi feita com muito carinho, com muito gosto, com muita vontade, foi de todo o meu coração, mais do coração dos professores e do coordenador de área, Fábio. Parabéns, Roberto, parabéns, Gilberto, e muito obrigado, Fábio, por esse encaminhamento e essa aula tão especial. Um cheiro, gente. Boa aula. Tamo junto. Valeu, vamos nessa. Sucesso, meus amigos. Valeu, Fábio. Obrigado. Então, a ideia é o seguinte, ó. Nessa primeira questão, ela é uma questão que envolve funções, tá? No caso, função do primeiro grau. Então, eu trouxe uma revisão para a gente falar sobre funções do primeiro grau, beleza? Então, eu trouxe aqui a representação da reta ou de uma forma geral de uma função afim. Professor, o que é uma função afim? Então, toda e qualquer característica, toda e qualquer forma algébrica escrita nesse formato aqui em cima, ó, ele é uma função afim, tá? E aí eu vou destacar alguns itens que a gente precisa lembrar da função afim. O que é o coeficiente angular, o que é o coeficiente linear, tá? Ou taxa de variação, que esse coeficiente angular é chamado também de taxa de variação. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte, ó, esse termo B, que é o coeficiente angular, ele é aquele número que ele vai estar posicionado no eixo de Y, tá? Que é justamente onde a reta vai passar naquele ponto no eixo de Y. Beleza. O coeficiente angular, ou taxa de variação, ele determina se a função ela vai ser crescente ou decrescente, beleza? E aí eu trouxe aqui para vocês, ó, essa observação aqui abaixo. Quando A é maior do que zero, a função ela passa a ser crescente, beleza? Quando esse A é menor do que zero, ela vai passar a ser decrescente. Tá, então até aí tudo bem. Professor, como é que eu acho esse valor de A, esse coeficiente angular, tá? Ou taxa de variação. Então aqui eu vou pegar uma reta, tá? Uma forma que represente aqui a função. Então lembrando, a função afim ou função do primeiro grau, ela representa uma reta. E aí, para que eu represente isso para vocês, eu vou tomar dois pontos que pertencem a essa reta. Então eu chamei aí esse ponto A e esse ponto B. Beleza? Essa reta, observe, eu vou ter aqui o ponto B, aqui em Y, então esse ponto B é o coeficiente angular, coeficiente linear, desculpem, tá? Essa reta, ela vai ter uma angulação, que é essa angulação que nós vamos calcular ela agora, tá? Então eu vou tomar como base, ó, esses dois pontos que eu descrevi aqui nessa reta, tá? Dois pontos que pertencem à reta. Se eu ligar essa horizontal até a altura de B, ó, eu vou formar um triângulo retângulo, que a gente vai agir dentro desse triângulo retângulo. Então, se liguem, ó. Esse valorzinho de A, que é o coeficiente angular, ó, ele nada mais é do que a tangente, ó, desse ângulo de inclinação, tá? Professor, como é que a gente calcula essa tangente? Então, você vai pegar a variação de Y, que seria o cateto oposto a esse ângulo, ó, sobre a variação de X, tá? Então, nós teríamos isso aqui, ó, delta Y sobre delta X, que eu coloquei aqui embaixo, ó. Beleza? Então, ó, o coeficiente angular, ou taxa de variação, nada mais é, ó, do que a variação entre esses dois pontos, tá? A diferença entre esses dois pontos, que na verdade isso aí é a ideia de tangente, tá? Tá. O que eu quero mostrar para vocês antes da gente partir para a questão? Essa função, ela pode ser determinada de duas formas. Como assim? Então vamos lá, aqui eu estou mostrando só um exemplo de uma função afim crescente, beleza? Vou mostrar aqui bem rapidinho para vocês, ó, como é que ela pode ser decrescente. Então vamos supor que eu tenho uma função aqui, ó, idêntica a essa que eu mostrei para vocês, tá? Ó, em função A que multiplica X mais B, onde A e B são números, beleza? Lembrando, A tem que ser diferente de zero, e B pode ser qualquer valor real. Beleza, então, ó, se eu venho aqui para a representação, observem, ó, eu tenho aqui uma representação gráfica de uma função crescente, beleza? Ó, B está sendo igual a zero e A está sendo equivalente a 1. Então, quer dizer, a reta está passando em cima do eixo. Se eu variar esse valor de B, ó, se eu pegar um valor negativo para A, desculpe aqui, para A função ela passa a ser uma função decrescente, beleza? Professor, então quer dizer que se eu variar o valor de B, ó, a reta ela vai variar com relação ó, ao ponto que ela vai estar cruzando em Y. Então observe, ó, se eu colocar B igual a 2, ó, ela está cruzando aqui o eixo de Y igual a 2, beleza? Professor, se eu colocar B negativo, ó, então observe, ó, ela está passando aqui ó, em menos 2. Beleza? Então, essa variação que eu teria que mostrar para vocês, ó, quando ela pode ser crescente ou decrescente, dependendo dos valores de A para B, tá? A e B. Vamos lá. Pessoal, na questão, o que nós tínhamos na questão aí? Então, se liguem aí na questão.
A primeira questão, ó, ele fala o seguinte, ó, ela é uma questão que ela trouxe um gráfico, tá, o gráfico da função afim, e ela fala mais ou menos assim, ó, a variação da temperatura de um corpo significa que ele recebe ou cede calor. O gráfico a seguir representa a quantidade de calor recebida por um corpo ao ser aquecido, a qual varia linearmente, então quer dizer, se ele vai variar linearmente, ele vai crescer linearmente, tá? Seguindo uma reta constante, tá? No caso aqui, uma reta linear, constante não, linear, tá? Até chegar a 100 graus Celsius, beleza. Em função da temperatura do corpo. O que eu posso observar aqui nesse gráfico? Esse gráfico, eu vou ter no quando a temperatura do corpo atingir 70 graus, tá? A quantidade de calor em caloria recebida será equivalente a quanto? Então se liguem aqui, ó. Quando eu tiver com 10 graus, beleza? A temperatura desse corpo, ele vai estar variando, ó, entre uma temperatura, entre uma caloria entre 10 e 20, beleza? Ok, ó. Professor, se ele tiver aqui com 20 graus Celsius, ó, essa temperatura, ele vai ter uma caloria, ó, equivalente a 20. E assim sucessivamente. Então ele quer saber o seguinte, ó, quando chegar aqui a 70 graus Celsius, beleza? Qual vai ser essa caloria que ele vai chegar aqui, beleza? Então ele está querendo saber mais ou menos isso. Tá, o gráfico ele ficou um pouquinho errado aqui, porque tem que ficar mais... 70 está bem distante do 30. Beleza. O que eu preciso saber inicialmente? Ó, vamos lá. Primeiro que eu não tenho a função, tá? Eu não tenho a forma algébrica, beleza? Então a gente vai ter que criar essa função, vai ter que chegar a essa função. Criar não, né? Chegar a essa função. Como é que a gente vai chegar a ela? Então lembre, eu preciso de 2 pontos. Eu preciso de 2 pontos que pertencem à reta, e ao mesmo tempo, através desses 2 pontos, eu vou conseguir montar ou descobrir o coeficiente angular e o coeficiente linear. O coeficiente linear, a gente já consegue ver no gráfico. Aonde, professor? Aqui, ó. Então, observe, ó, é aquele ponto onde a função está cruzando o eixo de y. Então, isso aqui é o valor de b, tá? É o coeficiente linear. Beleza. O angular, a gente vai trabalhar com 2 pontos que pertencem à reta, para que a gente chegue a ele. Então, a gente vai calcular a taxa de variação, que nesse caso é essa inclinação da reta, beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o primeiro ponto, que é esse ponto que eu chamei aqui de A, denominei de A, beleza? E o ponto B que está mais na frente. Então, o ponto A, x passa a ser 0, y vai ser 10, beleza? Ou a caloria vai ser 10. Tá. O ponto B, ó, eu vou ter a temperatura passa a ser 20 e a caloria passa a ser 20 também. Beleza? Então, aqui eu tenho os 2 pontos que nós vamos usar. Daí, a gente vai calcular, ó, a variação, tá? Então, observe que o que a questão pede, ó, é a quantidade de calor recebido, ó, quando ele chegar a 70 graus. Então, é isso que nós queremos encontrar. Então, vamos lá, vamos encontrar a função. Então, substituindo na forma da variação, tá? Da taxa de variação, ou do coeficiente angular, eu preciso quem? Ó? Eu vou pegar o y do segundo ponto, no caso aqui o y de B, menos o y de A, beleza? Dividido por quem? Ó? X de B menos x de A. Então, fazendo essa subtração, ó, nós chegamos que esse coeficiente angular, ó, ele vai girar em torno de meio, tá? De 0,5. Beleza, descobri o coeficiente angular com o coeficiente linear, que eu já consigo enxergar no próprio gráfico, daí é só aplicar o valor de x aqui dentro, beleza? Então, a função, ó, que eu vou chegar a montar, ó, é justamente essa função aqui. Então, essa função, essa forma algébrica que eu tenho é a característica dessa reta, beleza? Então, professor, agora o que eu tenho que fazer? Substituir onde tiver x por 70, tá? E aplicar aqui dentro. Então, nós vamos chegar a esse valor aqui, ó. Então, x passa a ser 70, 70 multiplicado por meio, então vai ficar a metade, no caso 35, 35 somado mais 10, então ele vai chegar a uma temperatura, ó, quando o x for 70 graus, quer dizer, quando eu tiver 70 graus, ele passa a ser uma quantidade de calor equivalente, ó, a 45, beleza? Pessoal, ficou claro essa primeira questão aí? Ficou, professor. Sim, professor. Sim, professor, obrigado. Consegui fazer na hora. Vamos lá. Luciano vai iniciar a próxima questão. Deixa eu dar só um pause aqui. Tem uma pessoa querendo entrar? Não, tem não. Vamos lá. Luciano, é com você? Beleza. Vamos Questão nessa aí. 2? Questão 2. Pronto, se liguem aí a questão 2. Então, vamos lá. Crianças, ele fala aqui sobre o IMC, certo? Então, IMC é a sigla para Índice de Massa Corporal, tá certo? Que é a medida
que é a medida utilizada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, para verificar a obesidade. O cálculo do IMC é feito dividindo o peso em quilogramas pela altura em metros quadrados. Pessoal, a primeira observação que eu queria deixar com vocês aqui é que quando você sobe uma balança, você não vai medir seu peso. A gente sabe fisicamente que peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Quando você sobe uma balança, você vai medir a sua massa, certo? Só que aí a questão traz o termo peso. Então, a gente vai obedecer aqui o comando da questão. A gente vai tratar como peso, tá bom? Então, o cálculo do IMC é feito dividindo o peso em quilogramas pela altura em metros ao quadrado. Tá certo? Até aqui, ó, ao lado, ó, IMC, índice de massa corporal, é o peso dividido pela altura ao quadrado. A seguir, apresenta-se uma tabela de consulta do IMC. Então, pessoal, olha só. Eu tenho aqui, abaixo de 17, é muito abaixo do peso. De entre 17, 18 e 49, eu tenho abaixo do peso. E assim por diante. Entre 18,5 e 24,99, normal. 25 e 29,99 acima do peso, entre 30 e 34,99 obesidade, aí olha aí, ó, de 35 a 39,99 obesidade 2, tá? E acima de 40 a famosa obesidade mórbida. Então uma pessoa que tem 1,5 m de altura está com IMC de 34, pessoal, olha aí, ó. Ou seja, obesidade 1, ele já dá essa informação para a gente. Então, preocupada com o seu peso, essa pessoa desenvolveu uma atividade de modo que, após 3 meses, ela emagreceu 5.500 gramas. Tá certo? Outro lembrete que eu queria deixar para vocês aí, ó. São 5.500 gramas, não é 500 gramas. Grama, massa, é uma unidade de massa, ela é masculino, certo? Eu não sei se ainda existe, sem querer fazer propaganda, tinha antigamente, não sei se existe, uma marca chamada Contém 1 grama. Eu não sei se ainda existe isso. Mas por que não contém 1 grama? Porque senão ia ter mato dentro do frasco lá. Não é verdade? Grama é mato, tá certo? Feminino. Voltando aqui, não é verdade? Então, 5.500 gramas, pessoal. Aí, o que acontece? Após calcular novamente seu IMC, ele percebeu o seguinte. Então, vamos lá. A gente tem aqui a obesidade normal, acima do peso, abaixo do peso e muito abaixo do peso. Vamos tentar responder, então, a questão, pessoal? Passando aí o slide. Olha aí. Coloquei de novo IMC, peso sobre altura ao quadrado, então admitindo que o peso em quilogramas, certo? Então vamos ver aqui, pessoal, a massa dele, o peso dele. Eu coloquei a fórmula, tá? Então 1,5 ao quadrado vezes 34. Eu achei que a massa dessa pessoa, o peso dessa pessoa é de 76,5 kg. Só que ela perdeu quanto? 5.500 gramas. Pessoal, 5.500 gramas, eu tenho que ir lá na tabelinha, que eu até acabei de esquecendo de colocar aqui, onde eu vou voltar 3 casas de quilograma para grama, não é isso? Então, eu vou ter 5.500, 5,5 quilogramas. Como a pessoa perdeu, vou colocar menos. 76,5 menos 5,5 dá 71 quilos, pessoal. Então, vamos agora recalcular esse IMC dessa pessoa e ver qual é a situação que ela se encontra agora. Então, eu peguei aqui o 71, que 71 é esse? É justamente o que ele está depois de 3 meses, ou seja, depois de ter perdido 5.500 gramas, dividido pela altura ao quadrado. A altura vai permanecer, né, pessoal? O cara não vai ficar maior nem vai ficar menor, a altura é a mesma. Então, fazendo essa divisão maravilhosa, eu achei 31,56. 31 quilos e 56, pessoal. Qual seria a situação dessa pessoa? Então,
Obesidade 1. Obesidade 1. Na verdade, o que foi que aconteceu, Mário? Ele não mudou a categoria dele. Ele estava em obesidade 1 e continuou em obesidade 1, apesar de ter perdido massa. Tranquilo? Todo mundo entendeu legal isso aí? Sim. Sim. Beleza, então. Vamos lá. Pessoal, essa questão que o Luciano acabou de comentar, ela envolve a parte de razão, tá? Então, uma razãozinha aqui, que um conteúdo que cai muito no Enem, tá? Então, a gente já viu outros tipos de conteúdos que não cai com tanta frequência, mas matemática básica cai com muito no Enem, tá? Muito mesmo. Então, vamos lá para mais uma questão, ó, envolvendo funções. Então, essa segunda questão, ela vai envolver a parte de função exponencial, beleza? Então, o que eu quero lembrar com vocês aqui, função exponencial, ela é bem simples, tá? Não é tão difícil como a função logarítmica, mas a função exponencial, ela vai ser escrita nesse formato aqui, ó. Então, todas as vezes que eu tiver uma função f de x escrita nesse modelo, tá? Então, observe que A é elevado a variável, observe que a variável ela fica no expoente, por isso que é chamado de função exponencial. Esse A ele pode variar, ó, por qualquer número real, tá? Positivo e excluindo o zero, beleza? E diferente de 1. Então, vamos lá. Então, eu tenho duas formas de a gente enxergar essa função. Tá? Ela pode ser uma função exponencial crescente quando esse valor de A for maior do que 1, ok? Ou ela pode ser uma função exponencial decrescente, tá? Quando esse valor de A, ele variar entre 0 e 1, ok? Vamos lá. Pessoal, o que eu vou mostrar para vocês aqui é o seguinte, ó. A internet caiu de novo, não acredito não. Nessa segunda demonstração, vocês estão me escutando? Sim, Sim, professor. professor. Sim, professor. Tá massa. De boa. Deixa eu desligar aqui meu celular, que a internet tá variando nele e eu penso... Professor, é o negócio do IP, eu acho, do endereço IP. Eu acho que sim, Mário. Mário não. Anderson, eu desbloqueei aqui. Tá bom. Pessoal, vamos lá. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, eu trouxe uma demonstração bem rapidinho para a gente enxergar essa função, tá, ó, exponencial num gráfico, tá, variando esses valores de A, sendo que essa função exponencial, eu descrevi ela nesse formato aqui, ó. Eu coloquei alguns valores a mais, tá, eu coloquei um número somado ao valor de A, tá, ó, e o meu B, que no caso agora vai ser minha base, é elevado, ó, a x mais D, onde D é um número, tá? B também vai ser um número, A vai ser um número e C vai ser um número, beleza? Lembrando que esse valor de B, que vai ser minha base, ele tem que ser um valor, ó, diferente de 1, que são valores positivos, beleza? Reais positivos, diferente de 0. Então, vamos lá. Então, como ficaria essa demonstração? Então, se liguem aqui, ó, deixa eu só voltar aqui no GeoGebra bem rapidinho, para vocês enxergarem aqui, ó. Professor, então, o que seria esse A, esse B e C? Tá? Então, eu trouxe uma função, ó, ela já montada aqui, tá? Os valores, ó, eu tenho, ó, que o meu B é minha base, então, observe, ó, a base, ela sendo um valor maior do que 1, ó, a função ela é crescente, beleza? Então, se eu aumentar o valor da base, ó, então a ideia é que ele se aproxima mais de y. Se eu variar esse valor para próximo de 1, ó, ela vai chegar a uma função linear, e depois ela deixa de ser linear e passa a ser uma função, ó, decrescente. Quando? Quando esse valor de B, que no caso aqui é meu A, naquele formato que eu te mostrei para vocês, ele fica compreendido, ó, entre 0 e 1. Então aqui ele está como 0,5. Beleza. Professor, o valor que eu tenho aqui com A, ó, era um número que estava multiplicando, ó, o B, tá? Então o que ele vai fazer no gráfico? Ele vai variar o gráfico, ó, no eixo de Y, beleza? Ó? Então observe que é justamente, ó, onde o gráfico cruza o eixo de Y. E o termo C, que é um número que ele estava somando a base, ó, ele anda com o gráfico nesse eixo de Y, beleza? E o D era justamente um valor que estava somando a exponencial, tá? Ó, então o que ele vai fazer aí? Ó? Ele movimenta esse gráfico, ó, no sentido do eixo de X, tá? Então aqui uma demonstração bem rápida de como ficaria uma função exponencial nesse formato. Tá, agora como é que a gente vê isso nas questões? Então vamos lá para a questão. Ó. A questão ele trouxe essa questão 2, tá? No caso a questão 3, a segunda questão de função. Então ela fala assim, ó, o beta HCG consiste em uma função ou uma fração de hormônios que recebeu o nome de
gonadotrofina, tá? Coriônica humana. Ele atua na implementação de embrião ou do embrião. Além de ter um papel preponderante na manutenção da gestação, por se tratar de um único hormônio exclusivo da gravidez, a presença dele na urina ou no sangue é capaz, tá? Esse capaz aqui é com Z, tá, pessoal? De revelar essa condição como elevado índice de acerto. Então, aqui para saber se a pessoa vai estar grávida ou não, né? Resumindo. Então, ele fala o seguinte, ó. No início de uma gestação, o nível de hormônio HCG pode ser modelado por meio de uma função. Então, observem aí na função. Então, ele deu um texto, na sequência, esse texto, ó, ele traz uma função tipo exponencial, beleza? Então, observe, ó, a minha base aqui vai ser Bzinho, tá? Eu tenho um número que multiplica a base, e elevado à base eu tenho uma variável. Então, aí, a característica de uma função exponencial. Então, ele fala assim, ó, o valor de x representa o número de dias após a ovulação, e as constantes A e B são números positivos, que variam conforme cada mulher. Beleza. Considerando uma gestação, coletou a partir de seus exames médicos os dados mostrados na tabela. Então, eu tenho aqui, ó, na tabela, a primeira coluna, os dias após a ovulação, e aqui os níveis de HCG. Beleza? Aí na questão ele falou o seguinte, ó, para que a função descreva os níveis de HCG dessa gestante, o valor da constante B é, pessoal, vamos lá, o que ele está pedindo? Só o valor de B, beleza? O que eu consigo observar aqui? A ideia é o seguinte, ó, eu tenho na tabela 4 valores, tá? Então, para cada par de valores desse, nós temos algo que é associável, beleza? Então, observe, ó, a primeira parte, ó, é o número de dias, e do lado aqui eu vou ter o nível de HCG, tá? Então, lembre, a função em si, ela está representando, ó, esse nível de hormônio, beleza? Professor, então quer dizer que se eu pegar 15 dias, em 15 dias ele vai gerar esse nível de hormônio aqui, isso, beleza? Então eu posso aplicar esses valores, ó, dentro da forma geral. Eu posso dizer o seguinte, ó, nessa primeira condição, tá, ó, em 15 dias nós vamos ter, ó, 80. Se eu aplicar a segunda parte, quando for em 18 dias, esse nível ele sobe para 270, beleza? Após 18 dias, tá? Em 18 dias, que diga. Após 18 dias. Então, nós teremos aqui uma segunda função, tá? O que eu consigo perceber? O que a questão pede, ó, ele pede o valor de B. Professor, tem várias formas de resolver, tá? Eu vou ter duas equações, aí vou ter um sistema, e eu preciso encontrar o valor de B. Então, você pode fazer de N possibilidades. Qual foi a possibilidade mais real aqui? Era dividir uma equação pela outra. Por quê? Porque aí você elimina a variável de A. Então, observe, eu vou dividir a segunda equação sobre a primeira. Então, após a divisão da segunda sobre a primeira, ó, eu consigo cancelar, ó, A com A, dividindo aqui todo mundo, beleza? Esse 0 do 70, eu vou dividir todo mundo por 10, tá? 270 e 80 por 10, então vai ficar 27 sobre 8. E aqui eu vou ter uma divisão de bases iguais. Então, lembrando a ideia de potenciação. Dois termos com bases iguais, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, aqui eu vou ter, ó, B elevado, ó, a 3, tá? Então, eu vou conservar a base, que é B, e subtrair o 18 de 15, então vai resultar em 3. Professor, então quer dizer que nós vamos ficar com essa ideia aqui, ó. Isso, ó. Então vai ficar, ó, 27 sobre 8, que vai ser equivalente, ó, a B ao cubo. Professor, para que eu retire esse B, esse cubo do B, eu elevo todo mundo ao cubo aqui, tá? Então, se eu elevar todo mundo à raiz cúbica, beleza? Ó, eu consigo simplificar esse expoente desse B, beleza? Então, ó, simplifico esse valor aqui, então aqui vai ficar só B. Professor, 27 e 8, lembrem, ó, 8 é 2 ao cubo, tá? Então, se eu pegar 2 e elevar ao cubo, eu vou ter 8. E 27 é 3 ao cubo, então eu posso escrever esses termos, eles em expoente 3, tá? Que aí eu simplifico com o índice da raiz, daí nós chegamos à conclusão, ó, que esse valorzinho de B, ele passa a ser quanto, professor? Ele vai passar a ser, ó, 3 sobre 2, tá? Uma questão bem interessante que envolvia aqui função exponencial,
né? Não falava de gráfico, você não precisava montar nem analisar gráfico, então apenas a tabela, tá? E a alternativa correta, ó, letra B de Botafogo, beleza? Pessoal, ficou claro aí essa questão? Questão bem interessante aí, envolvendo função exponencial. Vamos lá, questão 4. Além da matemática básica, né, Gilberto? Básica, puramente. Aí. Queridos, vamos lá. Questão muito boa, esse professor Gilberto, explicação melhor ainda. Uma loja virtual realiza uma promoção com o seguinte anúncio aí, olha só que legal. Compre uma camisa e leve a segunda pela metade do preço. Então vamos entender isso aqui. Você vai comprar uma com preço cheio. A segunda, ou a partir da segunda, você vai ter um desconto de 50% em cima do valor dela. Tá? Então, veja, não é que a pessoa vai comprar duas e vai pagar uma, não. Tá? Ela vai comprar uma pelo preço cheio, a partir da segunda ela vai ter um desconto de 50% em cima do valor da segunda. Tá bom? Outra promoção que a loja poderia fazer oferecendo o mesmo desconto, ou seja, apenas informar de uma outra forma, seria o quê? Aí, leve duas e pague 50%, leve três e pague uma, leve três e pague duas. Quer dizer, o que seria? Então, vamos tentar entender aí. Aí, olha só. Coloquei esse texto aqui, ó, que diz o seguinte, admitindo que o preço da camisa seja 2x, tá certo? Então, o preço da segunda deveria ser 4, se eu fosse levar as duas, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, uma coisa bem didáticazinha para você lembrar lá dos primórdios, quando aquela sua professora chega já quase meio-dia, ela vai querer explicar fração botando negócio de chocolate. Você já cheio de fome, as lombrigas tudo brigando e bota logo o chocolate como exemplo. Aí, vamos lá, vamos fazer a ideia aqui. A ideia é que uma camisa dessa são 2xinhos. A segunda camisa também será 2x, mas só que você vai ter 50% de desconto na segunda. Ou seja, eu vou para a situação aqui embaixo. Certo? Então, o que aconteceu, pessoal? Eu vou pagar 3 quartos. Espera aí, como é que vai ser isso aí? Voltando lá nas opções, pessoal, como é que eu poderia colocar isso aí no texto lá no anúncio, no cartaz? Certo? Leve 4 e pague 3. Eu não fiquei com 3 quartos, então eu levo 4 e pago 3. Todos entenderam isso aí? Professor, Oi. por que 2x e não tipo, ela é x, na segunda, a partir da segunda é x sobre 2? Algo assim. Não, porque você não vai ter o desconto a partir da segunda. Se cada camisa é 2x, essa aqui é uma camisa, certo? E a outra, 2x, é outra camisa. Você vai comprar uma cheia, ou seja, você vai pagar 2x em uma camisa. Mas na segunda camisa, você não vai pagar 2x, você vai pagar 1x só. Compreende agora? Sim. Tranquilo, né? Então, você vai pagar 3 em 4 e vai levar 4, 3 quartos. Então, você vai pagar 3 camisas e vai levar 4. Todo mundo entende isso agora? Sim, professor. Beleza. Vamos lá. Bem rapidinho. Pessoal, participem, não deixa a gente ficar sozinho, não. Muitas vezes, quando vocês não falam, a gente pensa que, pelo menos eu tô assombrado com a internet, né? Qualquer coisinha que acontece aqui, eu penso logo que a internet caiu de novo. Então, assim, quando fica todo mundo mudo, aí eu penso que tá todo mundo fora da sala, ou sou eu que estou fora da sala. Verdade. Beleza? Então, vamos lá. Vamos passar para a próxima? A próxima questão, ó, ela fala também de funções ainda, tá? Então, essas 3 primeiras questões que eu coloquei para vocês, questões essas que falavam sobre funções, cada um abordando um tópico diferente. Então, a primeira foi função afim. A segunda, função exponencial, que não tem tantos detalhes. E, por último, essa função, que é uma função quadrática.
Pessoal, lembrem, esses conteúdos que nós colocamos nesse aulão são conteúdos que eles caem com bastante frequência, tá? Tanto matemática básica quanto essa parte de funções que nós estamos vendo, que não deixa de trabalhar com matemática básica. Você viu na questão anterior que praticamente era uma divisão que envolvia potenciação, tá? Uma regra de potenciação. Então, nessa ideia de função quadrática, eu falando com o Luciano, eu disse, Luciano, eu tenho que fazer uma revisão. Por quê? Porque são muitos detalhes da função quadrática, beleza? Antes da gente chegar à questão, daqui a pouco a gente vê a questão. Então, o que eu coloquei para vocês? Eu fiz um apanhado de tudo que pode vir pedindo numa questão de função quadrática. Então, se liguem aí, ó. Professor, toda e qualquer função quadrática, ó, ela tem essa forma algébrica aqui, ó. Beleza? Ó? Então, vocês já viram isso aí desde lá da maternidade, né? Quando vocês eram bem criancinhas, vocês já viram isso aqui lá atrás, tá? E vão continuar vendo até o resto da sua vida. Qual é a ideia aqui? Para que ela seja uma função quadrática ou uma função de segundo grau, o valor de A ele tem que ser um valor diferente de zero. Então, ele pode ser qualquer valor numérico, real, tá? Positivo, negativo, forma de fração, qualquer valor. Tá? Então, a única condição é essa aqui, para que A tenha que ser diferente de zero. A função quadrática, ela vai representar uma parábola. Tá? Então, essa parábola, ela pode estar sorrindo ou ela pode estar triste. Como, professor? Aqui abaixo. Então, se liguem aqui. Ó. Se o valor de A for maior do que zero, o coeficiente que determina a angulação dessa função for maior do que zero, a função ela está sorrindo. Ó. Então, observe aqui abaixo. Ó. Ela vai estar sorrindo. Se esse valor de A for menor do que zero, tá, essa função ela passa a ser triste. Então, ela vai ficar com essa ideia de um sorriso triste. Ela vai ter a concavidade para baixo. Beleza? O que eu preciso saber mais da função? Então, vamos lá. Eu preciso saber das raízes. Professor, o que é raiz numa função quadrática? Vamos lá. As raízes são esses pontos, ó, onde o gráfico cruza o eixo de x. Então, isso aqui é chamado de raízes, ou zeros da função, tá? Quando a imagem vai ser zero. Beleza? Então, é mais ou menos assim. Qual é o possível valor de x que eu aplico na função para que essa imagem seja zero? Então, isso é uma raiz, tá? Ou zero da função. Então, as raízes, nós temos três características. A primeira delas, se esse discriminante, o valor de delta, for maior do que zero, isso implica dizer que a função ela vai cruzar o eixo de x ó, em dois pontos, beleza? Então, ela vai ter duas raízes reais e distintas, beleza? Professor, se esse valor de x for, se o valor do coeficiente, tá, do discriminante for igual a zero, tá, as raízes elas serão iguais. Professor, o que seria isso? x1 vai ser igual a x2, beleza? Então, ó, o delta é igual a zero, o discriminante é igual a zero, as raízes serão iguais, tá? Que essas raízes, além de serem iguais, elas serão também o mesmo valor do x do vértice, que daqui a pouco eu falo nele, tá? Então, elas serão iguais e terá o mesmo valor do x do vértice. Beleza. E a terceira situação, ó, é quando esse delta for menor do que zero, tá? Observe que o valor do gráfico, ó, o gráfico em si, ele não toca o eixo de x, que é esse eixo que eu discriminei aqui, ó, nessa reta, que é o eixo de x, beleza? Então, devido a ele não tocar no eixo de x, que esse eixo de x é o eixo dos reais, tá? Então, nós falamos que não existe uma raiz real. Um aluno me questionou esses dias se essa função, tá? Se esse valor aqui, ó, dessa raiz, existia. Então, ela era algo mais ou menos assim. Deixa eu tentar colocar aqui bem rapidinho para vocês. Beleza? Lá na questão, era uma questão bem interessante, falava sobre função de segundo grau, mas envolvia soma de raízes, né? Então, ela chegou a algo mais ou menos assim, ó. Aí ela se assombrou, né, ficou assombrada aí, e ela, professor, o que raiz negativa? Aí eu volto para a questão, quando ela voltou para a questão, o que ela estava pedindo? Era a soma das raízes. Então, quando ela somava a primeira raiz com a segunda, essa variável que está negativa, no caso aqui, essa raiz negativa, ela seria eliminada. Então, aqui, isso aqui é uma raiz complexa, tá? Pessoal, por quê? Porque ela não toca o eixo de x, que é o que acontece aqui nessa terceira situação, tá? Então, quando a gente fala que não existe raiz real, não vai existir um número real. Por quê? Porque raiz quadrada de menos 2 não existe nos reais, tá? Mas nos números complexos isso aí existe, tá? Depois eu explico isso aí para vocês melhor em uma outra aula, tá? Que é bem complexo mesmo. Então, vamos lá. Então, eu teria essas três situações, ó, para as raízes. O que eu preciso saber ainda da função quadrática? Eu preciso saber do vértice, tá? Professor, o que é esse vértice? Tá? O vértice, ele pode ser um vértice de máximo ou de mínimo. Então, quando esse valor de A, tá? Variável de A,
coeficiente angular aqui, for maior do que zero, tá? O gráfico ele vai estar sorrindo, então ele vai ter a concavidade para cima. Isso quer dizer que... Nós vimos isso hoje, viu, Gilberto? Foi? Então, Falou hoje? Tá Massa. bem legal na cabeça deles aí, você não vai ter dificuldade, não. Então tá bem fresquinho aí. Então, ó, observe, ó, quando o A for maior do que zero, a concavidade vai estar voltada para cima, então eu vou ter um valor de vértice, ó, de mínimo. Lembrem, todas as vezes que falar de valor máximo e valor mínimo, ele não está falando do x do vértice, ele está falando disso aqui, ó, do y do vértice. Por quê, professor? Porque é ele quem vai determinar a altura desse gráfico, tá? Então ele pode ser um valor de máximo ou um valor de mínimo, beleza? Aí um outro detalhe, tá? Aqui na função. O x do vértice, que é esse x aqui, ó, que vai ficar no centro, ele divide o gráfico em duas partes iguais, que é chamado de eixo de simetria, tá? Então, o x do vértice, ele vai dividir a parábola em si em duas partes iguais, beleza? Então, uma parte, ela vai ser crescente do gráfico, ó, e essa outra parte, ela passa a ser, ó, decrescente, até encontrar o vértice. Então, o vértice nada mais é, ó, do que um par ordenado formado por quem, professor? O x do vértice e y do vértice. E aí, para encontrar esse x do vértice e y do vértice, eu coloquei aqui nesse quadrinho amarelo, ó. Então, o x do vértice menos b sobre 2 vezes o valor de a. Y do vértice, o valor do discriminante, que é o delta, negativo, sobre 4 vezes o valor de a. Beleza? Então, aqui eu vou ter, ó, o vértice, tá? X do vértice e Y do vértice. Beleza, o que eu preciso saber mais, tá? Algumas questões, eu trouxe aqui do lado uma outra função que é bem interessante, ó, quando envolve raízes da função, tá? Essa aqui é uma função, é uma forma de você escrever uma equação do segundo grau, ó, quando você conhece as raízes. Então, você pode aplicar nessa ideia aqui, desse f de x, que você vai montar a função. Então, por exemplo, se você tiver as duas raízes e tiver o coeficiente angular, se você aplicar nessa condição que eu tenho aqui no meio, tá, essa partezinha vermelha de f de x, você monta a forma algébrica, tá? Então, é algo bem interessante que facilita muito a vida dos alunos. E uma outra dica aqui, só para a gente passar para a questão, ó. Professor, você pode repetir essa parte aí, por favor? Posso. Aqui é o seguinte, ó. Geralmente essa ideia da função f de x, ó, você utiliza quando você conhece as raízes e o coeficiente angular. Por exemplo, eu quero montar a função de uma determinada situação. Então, na questão ele fala que o gráfico é uma parábola com a concavidade voltada para cima, né? Então, assim, se a parábola é uma concavidade para cima, o valor de a ele vai ser um valor positivo. E aí, no meio da questão, ele dá esse coeficiente aqui, ele dá essa angulação. Ok? E aí fala também que x1 vai equivaler a um número tal e x2 também. E aí lá no final ele pede qual é a função que representa essa situação. Então, para você montar essa forma algébrica que eu tenho aqui do lado, essa f de x. Tá? Então, para você montar isso aqui, se você tiver as duas raízes e tiver o coeficiente de a, tá? Você monta essa função. É só aplicar aqui e fazer as multiplicações. Aí um outro detalhe, ó, que eu queria falar para vocês, ó, era justamente isso aqui, ó. Todas as vezes que vocês tiverem as raízes, ó, e por acaso a questão vier pedindo o x do vértice, o que é que vocês fazem? Lembrem, como o x do vértice ele vai dividir o gráfico, tá, em duas partes simétricas iguais, ele quer dizer que o x do vértice ele vai estar no ponto médio entre as raízes, beleza? Então, se eu pegar, ó, a raiz que eu chamei aqui de x1, somar com x2 e calcular a média, eu acho, ó, o x do vértice, beleza? Eu acho o eixo central, tá? Aquele ponto que vai estar justamente no centro do eixo. Muitas questões a gente resolve só com essa ideia aqui, tá? Se você lembrar que o x do vértice é a média das raízes, você mata a questão, beleza? Então vamos lá para a questão, ó. Na questão ele trouxe isso aqui, ó. Então, ele trouxe uma questão, que ele já trouxe a parábola, né? Então, só pela parábola eu já consigo identificar que vai ter uma função quadrática. E aí, observe o que eu falei para vocês, ó. Na questão, tá? Ele vai pedir para a gente montar a função, tá? Então, essas questões que pedem para montar a função, geralmente você resolve com detalhes. E esses detalhes que eu vou explicar aqui para vocês. Então, ele falou assim, ó. A fim de testar uma nova invenção, um cientista sobe ao topo de um determinado prédio e fica a uma altura de 12 metros. Então, um rapaz aí vai estar a uma altura de 12 metros, que é justamente aqui, ó, no f de x, eu vou ter 12 metros, e aí na sequência ele continua e fala o seguinte, ó, desse ponto, tá, daqui, ó, de 12, desse ponto,
ele dispara um projétil, então ele vai jogar alguma coisa aí para cima, certo? Que descreve a trajetória de uma parábola, ou uma trajetória parabólica, como mostra aqui essa imagem, né? E atinge uma altura de 16 metros do solo. Então, esse valor máximo que esse projeto conseguiu chegar foi 16, tá? No caso, 16 metros. Aí ele continua e fala o seguinte: na descida, o projétil atinge o chão em um ponto que está a 6 metros de distância da base desse prédio. Beleza, aí vamos lá. Então, voltando aqui. Então, ele continua e fala o seguinte: ó, para estudar melhor esse experimento, o seu experimento, o cientista representou a trajetória do projétil em um plano cartesiano, conforme mostra a figura aí do lado. Então, a função utilizada pelo cientista para descrever a trajetória do projétil foi. Então, pessoal, se liguem. O que ele está pedindo, tá? Nada mais do que a função. Então, ele pede para a gente montar a função. Beleza? A função que vai descrever essa trajetória, que é uma trajetória parabólica, tá? Ou uma parábola. Então, se liguem aqui, ó. Professor, o que eu consigo perceber, ó? Vamos lá. O 6, ó, ele tocou no solo a 6 metros de distância do prédio. Então, eu já consigo dizer que é uma das raízes, vai ser 6, ok? O x do vértice, ó, ele passa a ser 2 aqui, ó. Tá? Então, lembre, o x do vértice, ele vai descrever o gráfico, ou vai dividir o gráfico em duas partes ao meio, então é um eixo simétrico. Aqui na parte superior, eu vou ter 16. Professor, quem seria isso? O valor máximo, ou o y do vértice, tá? O ponto de máximo, ele chegou aí ao máximo de 16 metros com relação ao solo. E ele tomou como base, ó, quando ele estava no prédio, ele estava a uma altura de 12 metros. Então, essas são as características que nós temos dessa função. Professor, como é que a gente vai descobrir essa função? Então, vamos lá. Então, a gente vai usar esses pontos que nós destacamos aqui, ó. Então, a função que eu devo descrever, ela vai ter essa característica, que é uma função quadrática, beleza? Então, eu preciso descobrir quem é o valor de A, quem é o valor de B, quem é o valor de C. Pessoal, um detalhe, tá? Que eu tenho o mesmo detalhe da função afim aqui. Esse valor que está cruzando, ó, que o gráfico está cruzando o eixo de y, ele é o termo independente, ou o coeficiente linear. Professor, como assim? Ó? Então, se liguem aqui, ó. Esse valor verdinho aqui, ó, que eu estou destacando, ó, ele é justamente esse valor aqui, ó, o eixo de C. Tá? Então, aquele ponto que o gráfico cruza no eixo de y é o termo independente da função. Então, eu já conheço um deles, já conheço uma característica dessa função, vai ter 12. Se eu vier para as questões, eu já consigo eliminar uma delas. Qual, professor? A D, ó. Observem, ó. A D eu vou ter, ó, o x, o termo que está multiplicando o x ao quadrado, que é o valor de A, eu vou ter o valor de B, ó, e eu não tenho o termo C. Quer dizer, se eu não tivesse o termo C, significava que esse gráfico estaria passando aqui no eixo de 0, tá? Então, ó, essa função C, a função da letra D, ó, você já elimina ela só por essa característica, beleza? E todas as outras, ó, tem 12. Eita, professor, ferrou. Por quê? Porque agora eu preciso encontrar A, preciso encontrar B. Pessoal, um detalhe, que eu não posso também eliminar todas as outras. Essa concavidade está para baixo. Se ela está para baixo, essa função, o termo de A, ela vai ser positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Isso. Como ela está para baixo, então ela está triste. Então esse valor de A vai ser negativo. Observe, ó, que todas as outras alternativas, ó, estão negativas. Eita, professor, então quer dizer que nós vamos ter que fazer um outro procedimento? Vai, tá? Então observe que eu só tive como eliminar essa D, só olhando o item C. Vamos lá. Então o que foi que eu fiz aqui, ó? Então, o termo C passa a ser 12, então nós já detectamos isso aí no gráfico, tá? O x1, ó, é minha primeira raiz, observe que eu tenho aqui a raiz, ó, que ele toca no eixo de x, tá? Eu vou ter o x do vértice passa a ser 2, então, como eu já tinha explicado para vocês, o y do vértice, a altura máxima, 16. Pronto, então esses são os valores que eu tenho em destaque aí desse gráfico. Beleza. Observe o seguinte, ó. Naquela ideia que eu mostrei para vocês, ó, se eu usar o x do vértice, tá? Se eu usar a ideia de simetria, eu consigo descobrir a outra raiz. Como assim, professor? Então lembre, ó, esse valor aqui de 2, ó, ele está no eixo simétrico entre as duas raízes. Então observe, ó, do lado direito de 2, tá? Ó, o 6 ele vai estar a 2 unidades do 2. Isso implica dizer que, ó,
o próximo termo, ele também vai estar nessa mesma unidade. Beleza? No caso, desculpa, ele está 3 unidades aqui, tá? Então, ó, o próximo termo aqui, ele vai estar também, no caso, a 4 unidades, tá? Então, o próximo termo do lado esquerdo, ele também vai estar 4 unidades nesse formato. Mas se você não perceber isso, não tem problema, ó. Você traz aqui para aquela ideia que eu mostrei, ó, de usar a média do vértice, tá? Então, eu coloquei aqui do lado, ó, deixa eu mudar essa cor aqui, que aí fica mais claro. Então, se liguem, ó. Então, o y do vértice, ó, x do vértice, ele vai ser dado por quem, professor? Pela média das duas raízes. Então, uma das raízes eu conheço, que é o x1, tá? Então, isso aqui vale 6. E o x do vértice vale 2. Então, eu apliquei, ó, 2, tá? Faço a média aqui. Observe que esse 2 eu vou multiplicar por 2, então passa a ser 4. E na sequência, professor, eu vou passar esse 6 para o primeiro membro, então ele vai negativo. Então, vai ficar ó, aqui embaixo, ó, 4 menos 6, ok? 4 menos 6, observe, ó, essa diferença é o meu x2. Professor, esse é o x ao quadrado? É? Não, é só para representar que são as raízes. x1, x2, não é x ao quadrado não, tá? Era para ter colocado o x aqui embaixo, mas enfim, vocês vão entender aí. Então, ó, isso aqui é a minha segunda raiz. Beleza, o que eu quero chegar com vocês? Onde é que eu quero chegar? Agora observe que eu tenho mais um valor, tá, desse gráfico, que é justamente, ó, se eu prolongar aqui esse gráfico, ele vai tocar em menos 2 aqui. Beleza? Então, esse seria a distância que ele tocaria no eixo de x. Pessoal, lembra o que eu falei? Ó, como eu vou montar a função, então é primordial eu lembrar aquela função ó, que eu falei para vocês. Beleza? Ó? Professor, a partir daqui, ó, eu vou usar essa função. O que eu tenho dessa função? Então, vamos lá. Eu tenho as duas raízes, que eu acabei de encontrar, uma delas que eu não tinha. Então, ó, x1, eu tenho essa raiz. x2, a gente acabou de encontrar ela, mas eu preciso encontrar ó, esse valor de A. Por quê, professor? Porque você descobrindo esse valor de A, tá? Eu já consigo ter ó, 2 valores dessa função, e daí vai ficar faltando só o valor de B, que a gente descobre ele daqui a pouco, beleza? Então, ó, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar um ponto que pertence à função. Ah, professor, então eu poderia pegar qualquer ponto. Ó. Nesse caso, eu peguei o ponto mais simples, que foi quem? Quando x for 0, a altura que esse rapaz vai estar vai ser 12. Ó. Então, eu peguei esse ponto aqui, ó, do ponto de partida dele, tá? Do ponto que o cara estava em cima do prédio, tá? Então, quando o tempo dele for 0, quer dizer, quando ele estiver no prédio, ele vai jogar esse projétil. Então, esse ponto ele vai ser ó, 0 e 12. Beleza, a partir daí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou aplicar esse ponto ó, dentro da função. Tá? Então, observe, ó, esse 0 vai representar esse x, tá? E o x1 é minha primeira raiz e o x2 é a minha segunda raiz, beleza? E esse f de x, professor, é o 12, que é a altura que ele estava, tá? Fazendo essa substituição, nós descobrimos ó, o valor de A. Então, vai ficar assim, ó. Então, o valor de A, ele vai passar a ser quanto? Então, ó, menos 6, menos 0 dá 6, negativo. Aqui eu vou ter, ó, 0 menos 2 dá menos 2, então vai ficar menos 2 vezes menos 6. Então, aqui vai ficar 12 positivo, e aí eu vou passar dividindo. Então, nós vamos ter, ó, que esse 12, ele vai ficar negativo, vai ficar menos 1, né? Então, vai ficar, ó, menos com menos aqui dá mais, então mais com menos dá menos, então vai ficar 12 negativo. Passando, ou dividindo todo mundo aqui por 12, A passa a ser, ó, menos 1. E aí, o detalhe da questão, tá? Se, professor, a concavidade está para baixo, ela tem que ser negativa, esse valor de A, tá? Então, eu descobri, ó, o coeficiente que determina a angulação desse gráfico. Tá, com isso, observe, você já elimina um monte de questões aí, tá? Ó, professor, quais são os valores que eu vou eliminar? Então, vamos lá. Então, se liguem aqui, ó. Na E, o meu valor de A ó, é 1/3, então eu já elimino isso aqui, beleza? Na A é menos 2, então ó, já elimino também. Então vai ficar duas funções, ou vai ser a B, ou vai ser a C, beleza? Agora vamos encontrar o B. Professor, o que eu vou ter que fazer para encontrar o B? O B, qual é a característica que nós vamos fazer? Beleza? Professor, eu já tenho as duas raízes, tá? Eu tenho as duas raízes e tenho um coeficiente de A. Eu não preciso usar um outro procedimento. Basta fazer o quê? Usar essa mesma função que eu usei aqui anteriormente. Então, lembra o que eu falei para vocês. Ó, se as questões vierem pedindo para você montar a função,
essa relação aqui é fundamental. Por quê? Porque se vocês tiverem as raízes e o coeficiente angular, basta substituir, ó, na função, tá? E resolver a operação. Então, eu vou ter que multiplicar, ó, menos 1 vezes x, menos 1 vezes 6. Depois, professor, que eu resolver essa multiplicação, eu multiplico tudo pela segunda parte. E daí nós vamos chegar à função montada, tá? Então, a função montada, ó, eu descubro o valor de C na função, tem o valor de A e estava faltando quem? O valor de B. Então, a alternativa correta, ó, letra C de cachorro. Questão bem interessante, tá? Que envolvia função quadrática, tá? Uma questão que dava trabalho na hora da prova o aluno fazer rapidamente isso aí. Beleza? Pessoal, ficou claro aí? Sim, professor. Sim, professor. Vamos lá, vamos embora. Mais claro é impossível. Valeu. A próxima. Oi. Opa, vamos nessa aí. Próxima questãozinha. Soma e produto das raízes. Dá. De forma mais rápida. Dá também. Por quê? Porque você descobriu o item C. Não é isso? Como você tem já o item C, você poderia pensar assim, qual seria dois valores, né, que multiplicados resultam em 12 e que somados resultam em 4, negativo. Então, tem que lembrar que esse termo B, ele vai ser a ideia da soma das raízes, mas com o sinal invertido, tá? Então, se você já tem o valor de 12, isso quer dizer que é o produto das duas raízes, x1 vezes x2. Beleza? Se você lembrar disso, porra, você mata facinho, nem precisa aplicar aqui, ó, nessa segunda parte. Por quê? Porque você vai pensar dois números que multiplicados dá 12, positivo, e que somados vai resultar em menos 4, beleza? Então teria que ser as mesmas raízes, tá? Vamos lá. A próxima questão, a questão 6. Olha aí. Então é o seguinte, pessoal. Uma questãozinha aqui de razões especiais. Olha aí que legal. Ele diz: em um trabalho escolar, um aluno fez uma planta de seu bairro utilizando a escala de 1 para 500. Sabendo que as quadras possuem as mesmas medidas conforme a figura, e está aí a figurinha que foi fornecida, ele disse: o professor constatou que o aluno esqueceu de colocar a medida do comprimento da ponte, né, na planta, mas foi informado que media 73 metros. Então, o valor a ser colocado na planta em centímetros refere-se ao comprimento da ponte, que deve ser quanto? Pessoal, primeiro, isso aqui, ó, 1 para 500, é uma escala, no caso aí, a escala de redução. Eu estou pegando uma quadra e estou reduzindo para caber nesse papelzinho aí. Mas eu reduzi quantas vezes? 500 vezes, pessoal. Tá? Então, por isso, 1 para 500. Tá certo? Então, se fosse uma escala de ampliação, então eu teria o contrário, eu teria 500 para 1. Tá? Como eu tenho uma escala de redução, é 1 para 500. Isso quer dizer que cada 1 centímetro desse meu mapa corresponde a 500 centímetros no tamanho real. Tá certo? Então, tanto que a escala, não é? Vamos ver lá, passando aí o slide. Então, aqui, escala cartográfica é Dzinho sobre Dzão. O que é Dzinho sobre Dzão? Pessoal, Dzinho é o tamanho do desenho, da representação. Olha aí, os amantes de miniaturas como eu, a Maisto, a Burago, a Welly, a Hot Wheels, se você virar o carrinho, ele tem lá 1 para 64, 1 para 32, 1 para 18, 1 para 24. O que quer dizer isso, hein? Que aquele carrinho, para ficar daquele tamanho lá do Hot Wheels, ele foi reduzido 64 vezes para ficar daquele tamanhinho. Certo? E o Dzão aqui, ó, é o tamanho real, é o tamanho do carro real, é o tamanho do prédio real. Então, quando você vai num shopping desse e tem aquela maquete, né, do prédio, você geralmente vê lá na mesa 1 para 150, 1 para 100, 1 para 200. Está representando isso, uma redução. O prédio grandão lá foi reduzido 150 vezes para caber dentro daquela caixa de acrílico, tá bom? O que eu tenho que tomar cuidado aqui, pessoal? Sempre, 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 sempre.
o Dzinho e o Dzão, eles têm que estar na mesma unidade. Aí eu coloquei aqui, ó, a escala, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. O metro, pessoal, é a unidade básica, certo? Se eu pegar o metro e dividir em 10 partes, eu vou ter um decímetro. Tá aqui, ó, decímetro, a 10ª parte. Se eu pegar o metro e dividir em 100 partes, eu tenho 1 centímetro. Tá aí, ó. E dividindo o metro em 1000 partes, eu tenho 1 milímetro. Agora, eu posso ter aqui, vamos dizer assim, 10 metros. Se eu juntar 10 metros, eu vou ter um decâmetro. Tá? Se eu pegar 100 metros, eu vou ter um hectômetro. E se eu tiver 1000 metros, eu vou ter 1 quilômetro. Tranquilo? Bem fácil isso, né? Eu tenho que memorizar isso, o Luciano tem que memorizar, querendo ou não. Eu coloquei um exemplozinho aqui para a gente ver, ó, o mapinha aqui, ó, o 1, mapa A, mapa do Brasil em diferentes escalas. Eu botei aqui, ó, a escala dele 1 para 170 milhões. No mapa 2, 1 para 120 milhões. Você percebe que o mapa 2, ele é maior do que o 1. E eu reduzi aqui o denominador. Ora, quanto menor o meu denominador, maior a minha representação. E na escala 3, eu tenho 1 para 60 milhões. Então, ele é maior do que os dois últimos. Então, eu tenho que ter isso em mente, pessoal. Tá? Não é nada de complicado. É uma coisa simples de você ver, tá? Sem problema algum. Eu me lembro sempre, quando eu estou falando disso aí, eu me lembro das Olimpíadas, né? Então, nas Olimpíadas, na época aí, não sei se foi 2012, enfim, aquele corredor Usain Bolt, né? Ele ia correr os 100 metros, e aí lá no GC, no gerador de caracteres, eles colocaram lá 1 hectômetro, certo? Então, o que foi que aconteceu? O pessoal lá da Globo disse, olha, eles erraram. É 100 metros e não um hectômetro. Então, na verdade, ele só mudou a unidade, né, pessoal? Tá? Lembrar, por exemplo, que isso aqui vai variar um pouquinho, né? A unidade que o norte-americano usa, por exemplo, é a jarda. Não é? Quem gosta de futebol americano, quem já viu, você vê que o campo de futebol americano ele é todo riscado, não é? Ele tem umas faixas. Então, cada faixa daquela tem uma jarda. A jarda, pessoal, ela dá em torno de 90 centímetros, certo? Então, é um pouquinho diferente para cada país, tal, enfim, certo? Bom, então vamos lá. O que acontece, pessoal? Eu tenho aqui, ó, escala, Dzinho sobre Dzão. A escala ele me forneceu, tá aqui, ó. A escala ele me forneceu. É 1 para 500. Que vai ser Dzinho. Quem é o Dzinho? É o que eu quero saber. Tá? E o Dzão é 73 metros. Eu fui lá e coloquei em centímetros, né? Beleza? Então, o que acontece, pessoal? Eu apenas multiplico os meios pelos extremos. Ao fazer essa multiplicaçãozinha aqui, ó, eu vou ter que... Eu corto aqui 0 com 0, certo? Esse 0 aqui com outro. E aí faço a divisãozinha aqui. Eu não estou enxergando aqui porque está embaixo, Gilberto, e aquele ícone do microfone está aparecendo aqui direto. Não sei por que está... 14,6, Luciano. 14,6, né? Isso. Pronto, então eu vou cancelar os 2 zeros aqui e passo 73 multiplicando. Ao fazer a divisão de 73 por 5, vai dar 14,6 centímetros. Isso. Tá bom? Então, vamos ver lá quanto é que fica. Só voltando ali na questão. Letrinha C, né? Super fácil, hein, pessoal? Pessoal, vamos lá. Só para recapitular essa ideia que o Luciano falou aqui, enquanto ele estava falando, eu estava tentando escrever aqui, mas eu não acompanhei. Nessa transformação de escala, tá, a gente está trabalhando aqui com a unidade linear.
Então, só para a gente frisar bem, tá? Que é bom a gente relembrar essa ideia de transformação. Ele trouxe lá na questão, era 73 metros, tá? E alguns alunos me perguntaram isso, acho que foi ontem, não, foi segunda-feira. Professor, onde é que está a vírgula desse número aqui? Todas as vezes que vocês tiverem um número que ele não trouxer a vírgula, vocês subentendem que essa vírgula está na última casa, do lado direito dela, beleza? Então, se eu acrescentar aqui, ó, vírgula e um zero, eu vou continuar com 73 metros, tá? Não mudou nada. Então, isso quer dizer o seguinte, ó, que esse zero após a vírgula, eu posso eliminar ele e escrever ele como foi dado aqui, tá? E aí, na transformação de metro para centímetro, para deixar tudo na mesma escala, ó, então observe, ó, o 3 é aquele número que vai ficar com a vírgula, então o 3 vai ficar abaixo da unidade, e o 7 fica na outra unidade, ó. Beleza? Então lembre, ó, se eu estou trabalhando com unidade linear, então vai ficar uma casa em cada unidade. E daí eu vou ter que andar essa vírgula até centímetro, até aqui, ó. Então eu vou acrescentar mais 2 casas. Beleza? Ou multiplicar por 100, né? Como o Luciano tinha falado, tá? Que 1 metro, ele vai ter 100 centímetros. Então se você multiplicar por 100, você tira essa vírgula de metro e traz ela para centímetro, que é justamente o valor que ele colocou aqui embaixo. Beleza? Então só para complementar aí, para a gente passar para a próxima. Vamos lá. Pessoal, a próxima questão, ó, ela muda um pouquinho o foco, tá? As 3 primeiras, funções. Essa segunda, ela vai envolver a parte de geometria. Então, a questão que ela foi cobrada aí também, questão bem interessante, tá? E muitos alunos erram essa questão, tá? Ou erraram essa questão e sentem dificuldade quando cai algo sobre isso. Que é justamente o que, professor? Quando fala de geometria espacial, a parte de pirâmides, beleza? Então, muitos alunos têm trauma de pirâmide. Então, lembre, a ideia de pirâmide, tá? De volume de pirâmide, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, sempre vai ser isso. Professor, o que vai mudar? O que vai mudar é a base, tá? A base, ela pode ser uma base quadrangular, pentagonal, hexagonal e por aí vai, tá? Mas sempre o volume vai ser isso. A área da base vezes a altura dividido por 3, beleza? Então, onde é que eu quero chegar com vocês? Não é no volume da pirâmide, porque se fosse só isso, era muito fácil, né? É justamente na outra ideia. Qual é a outra ideia, professor? É onde muitos alunos têm dificuldade, ó, que é o tronco da pirâmide, beleza? Então, lembre, quando se fala em tronco da pirâmide, ó, é justamente você passar uma faca em uma determinada altura da pirâmide e arrancar essa parte da pirâmide, tá? Então, aquela parte que vai sobrar, que é justamente essa parte azul aqui de baixo, ó, isso é chamado de tronco de uma pirâmide, beleza? Então, essa parte que eu circulei aqui é o tronco de uma pirâmide, tá? Que esse tronco da pirâmide nada mais é do que, ó, o volume da pirâmide maior, tá? Subtraído, ó, daquela parte que foi retirada, tá? Que é esse topozinho aqui de cima. Ah, professor, então quer dizer que eu poderia calcular a área do volume completo e depois retirar a área desse volume pequenininho? Isso. Agora, o que é que você precisaria saber para fazer isso, né? Como se fosse tão fácil assim. Você teria que saber essa altura, ó, dessa pirâmide que foi cortada aqui de cima, tá? Que foi arrancada. Beleza? E daí, o tronco da pirâmide, ó, observe que eu vou ter uma nova altura, que eu chamei aqui, ó, de H de T. Tá? Então, o volume do tronco da pirâmide nada mais é do que, professor? Então, anotem aí no cantinho, ó, não esqueça. Tá? O volume do tronco da pirâmide, ele é muito parecido com o volume da pirâmide, tá? Ele vai ser dividido por 3, mas ele vai usar, ó, a altura do tronco e não a altura da pirâmide, ó, ele vai usar essa altura aqui, a altura do tronco, beleza? Área de Besão, professor, quem danado é isso? É a área da base, ó, essa área da base aqui, ó. Aí, mais, ó, raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor, mais a área da base menor, que essa partezinha aqui de cima, beleza? Então, aqui nós temos, ó, a área da base menor. Pronto, lembrou dessa relação? Beleza, a parte mais complicada é o aluno lembrar isso na hora de uma prova, tá? Por quê? Porque tem muitas fórmulas para ele decorar, muitas relações para ele decorar, beleza? E quando cai questões de volume de tronco, pega muito aluno, beleza? Então, vamos lá. Então, na questão, ó, ele fala assim, ó, é uma questão que ele trouxe algo parecido com uma carroça de mão, tá? Essa caçamba aí, que se vocês observarem, se eu colocasse aqui um pneu e dois traços aqui, seria tipo um estilo uma carroça, né? Que o pessoal usa para construir casa. Então, a ideia é mais ou menos assim, ó. Um restaurante deseja encomendar tigelas para servir sopas.
a especialidade do lugar, que é a especialidade desse lugar, né, desse restaurante. O dono estabeleceu, o dono do estabelecimento pediu à empresa responsável pela fabricação que esses recipientes tivessem um formato que concedesse o charme no prato. Então, essa tigela ela vai estar nesse formato aqui, ó. Então, a empresa ofereceu um esboço do formato da tigela, como mostra aqui abaixo, que ele tem referência a um tronco de uma pirâmide. Professor, mas como assim? Pessoal, a ideia é mais ou menos o seguinte, ó, esse tronco é como se ele tivesse de cabeça para baixo, tá? Eu peguei o tronco e virei ele aqui. Então, a parte que seria a base maior, ela tá para cima, beleza? Então, ele continua e fala o seguinte, ó, com bases quadradas. Então, ela vai medir a base menor 9, que no caso é a base que está embaixo, tá? Vai medir 9 centímetros, a base maior 16. Como mostra aqui a figura. Aí ele fala o seguinte, ó, desprezando as espessuras dessa tigela, então ele vai desprezar isso aí, tá? E considerando que ela foi projetada para uma capacidade de 14,70 ml, então 1.470 ml, conclui-se que a altura dessa tigela mede aproximadamente... Eita, professor, o que danado foi que ele trouxe aqui? Ele quer saber a altura, beleza? Então, observe, ó. Professor, eu posso usar aquela relação do volume do tronco da pirâmide? Pode. Por quê? Porque você consegue calcular a área dessa base maior. Aqui embaixo, você consegue calcular a área da base menor, tá? E isso aqui, ele refere-se a um volume, o volume que vai comportar, ó, esse determinado objeto. Agora, o que eu preciso lembrar? As unidades aqui, ó, elas estão em centímetro. E esse volume que foi dado está em ml, beleza? Daí eu vou ter que lembrar uma relação para vocês, que seria o quê? Então, vamos lá. Então, eu vou ter a base menor, vai ter 9 centímetros, a base maior, que essa parte azul, vai ter 16 centímetros. Beleza. A área dessa base maior, como isso aqui vai ser uma base quadrada, então vai ser lado vezes lado, beleza? Então, 16 ao quadrado, 256. A área da base menor também vai ser dado por lado ao quadrado, então, ó, vai ter 81 centímetros. Beleza, então aqui eu tenho as duas áreas já bem claras, tá? Eu teria que fazer uma relação, ou lembrar que 1 centímetro cúbico, ele equivale a 1 ml. Ah, professor, então essa unidade que foi dada aqui, ó, 1.470 ml, eu posso dizer que isso equivale a 1.470 centímetros cúbicos? Pode, beleza? Então daí você matou a questão. Por quê? Ó? Porque se eu coloco o volume que eu tenho em centímetro, tá? Então ele vai ficar em centímetro cúbico, tá? Então vai ficar 1.470 centímetro cúbico. A base, ela também vai estar em centímetro, a base maior, então 256. A base menor também está em centímetro, beleza? Então lembrando que é centímetro quadrado. E aí no final, quando nós organizarmos aqui essa equação, eu vou ter a resposta também em centímetro. Por quê, professor? Porque o volume que está em centímetro cúbico, ele vai ser dividido pela unidade da área, que é centímetro quadrado, tá? Então, vamos lá, vamos colocar aqui os valores. Aí, um detalhe aqui, ó. Professor, essa base maior, que está multiplicada pela base menor, se eu multiplicar aqui, vai dar um número muito grande, vai. Aí, qual é o detalhe? A gente vai transformar ela em potência, para facilitar seu entendimento na simplificação com o índice da raiz, ó. Então, se liguem aqui, ó. Então, a área da base maior, 256, o volume, ó, que eu vou ter, então, 1.470 centímetros cúbicos, está aqui do lado. Observe como eu coloquei aqui as duas áreas, ó. Professor, por que você colocou aqui ao quadrado? Porque, ó, 16 ao quadrado é o valor de 256, que é a área da base maior. E a base menor é 9 ao quadrado. Então, professor, quer dizer que eu posso escrever 16 e 9, 16 vezes 9, tudo isso ao quadrado? Pode. Vai continuar sendo 16 ao quadrado vezes 9 ao quadrado, beleza? E aí, com isso, fica fácil você observar que o índice da raiz é 2. Então, se o índice da raiz é 2, ó, então se liguem, eu vou cortar esse índice da raiz com o expoente da raiz. Beleza? Então aqui você já elimina esses termos. Então eu não preciso ficar multiplicando as bases, as áreas das bases, para depois tentar escrever como potência. Não. Se você tiver esse entendimento, você resolve mais facilmente e trabalha com números menores. Beleza? Então ó, vamos lá. Então eu vou somar aqui, ó, 256 com 81 e na sequência com o produto, ó, que nós vamos ter aqui de 16 vezes 9. Então nós vamos chegar a esse valor aqui. Ok? Lembrando ó, que esse valor dessa soma, ele vai estar multiplicando ó, pelo H e dividido por 3. Professor, poderia dividir logo 481 por 3? Poderia.
Mas o que foi que eu fiz? Eu passei esse 3 multiplicando, ó. Eu fiz cruz credo aqui, tá? Então, eu multipliquei, ó, 1470 por 3, e na sequência eu dividi todo mundo, ó, por 481, que aí eu elimino esse 481. Daí nós chegamos, ó, que esse valor, após essa divisão, ó, 481, nós chegamos que H vai passar a ser quanto aí? Então, H vai passar a ser, ó, praticamente quanto? Deixa eu só apagar aqui. Então, ó, nós temos que, após essa divisão, nós chegamos aí a 9,16, tá? Então, a alternativa correta, ó, como ele estava querendo a altura, passou a ser, ó, letra B de Botafogo. Pessoal, ficou claro aí essa ideia de pirâmide? Volume de tronco de pirâmide. Sim, professor. Perfeito. Bem interessante essa questão, tá? Bem legal, tá? Envolve aí essa transformação de unidade, bem legal. Vamos lá para a questão 8? Vamos nessa. Olha que legal isso aqui, pessoal. Preste atenção. Ele diz o seguinte, ó. Os estudantes 1, 2 e 3 concorreram ao mesmo cargo na diretoria do Grêmio de uma faculdade da Unesp, sendo que um obteve 6,25% do total dos votos e que os três receberam para esse cargo. Na figura, a área de cada um dos 3 retângulos representa a porcentagem de votos obtidos pelo candidato correspondente. Beleza? Juntos, os retângulos compõem um quadrado cuja área representa o total de votos recebidos pelos 3 candidatos. Então, do total de votos recebidos, o candidato 2 teve. Então, pessoal, preste atenção, olha só. Candidato 1, ele tem aqui uma área correspondente a ele. 2 vezes 4,5. Certo? Então, ele tem aqui em torno de 9 centímetros quadrados. E esses 9 centímetros quadrados aqui, ele representa 6,25% do total de votos. Uma coisa que ele fala aqui, que é interessante, é que essa área, a área dessa figura aí, essa figura é um quadrado, certo? E ele tem todos os lados iguais, tá certo? Então, vamos ver como é que a gente faria essa resolução aí, ó. Vamos lá. Olha o que eu fiz aqui. 4,5 vezes 2, que eu já fiz o cálculo ali em cima, quer dizer que é 6,25%. Probleminha de porcentagem. 100%, ou seja, a área completa, o quadradinho completo, corresponde a x. Pessoal, aqui é multiplicar os meios pelos extremos. A gente fica 900 dividido por 6,25, 144 centímetros quadrados, certo? Então, como eu falei para vocês que o lado, a área é de um quadrado, então, para eu saber o lado, eu tiro a raiz aqui de 144, o lado é 12. Então, eu já sei que cada um desses lados aí é 12. Mas ele não quer saber isso aqui. Vamos ver o candidato 3. Vamos lá, pessoal. Voltando lá no desenho, eu sei que cada um desses lados aqui é 12. Em se tratando dessa altura aqui do candidato 3, vai ficar 12 menos 2, que dá 10. E esse outro lado aqui, ó, certo? Que é 4,5 menos 12, certo? Então, olha só, o que ele quer saber é o candidato de número 3, pessoal, tá? Então, vamos lá, continuando. Então, eu tenho aqui o candidato 3, vamos fazer dos dois, é 12 menos 2, vezes 4,5, eu tenho 45 centímetros quadrados. O candidato 2, que é o que me interessa, se eu não me engano é isso, é 12 menos 4,5, tá? E vou multiplicar por 12, que dá 90 centímetros quadrados. A gente vê aqui que a relação é de 1 para 2, né? Quer dizer, é o dobro do outro. Então, 90 centímetros quadrados é y%, quando 144 é 100%. Então, pessoal, multiplicar os meios pelos extremos, mais uma vez. Então, eu vejo aqui, e vai dar 9.000 dividido por 144, dá 62,5. Tranquilo? Não tem muito o que fazer. Eu apliquei aí regra de 3 simples 2 vezes,
e uma divisão. E lembrando que a área de um quadrado é o quê? L é o quadrado, não é? Base vezes altura, só que a base é igual à altura, L é o quadrado, tá certo? Muito simples a questão, letrinha C, não é? De Flamengo campeão. É isso, pelo amor de Deus. Pessoal, vamos lá. A questão 9. Gostei não, esse C aí, isso é de louco abreu aí, esse C. Ó, a questão 9. Vamos lá. Pessoal, o que é que nós temos na 9? Então, para a gente fechar essa primeira parte, no caso a minha primeira parte, né, que ainda falta mais uma questão para a gente encerrar esse aulão. Então, a ideia é o seguinte, ó, uma questão que ela envolve também a parte de volume, tá? Então, uma questão que envolve aí geometria, mas ele trouxe a notação de área também no meio, tá? Então, vamos ficar ligados. Então, ele fala o seguinte, ó, um funcionário, deixa eu só marcar aqui, deixa eu mudar a cor. Então, ele fala assim, ó, um determinado funcionário, um funcionário de um depósito precisa pintar todas as faces de algumas caixas antigas, que são perfeitamente empilhadas no canto de uma sala. Então, nós temos aqui, ó, uma determinada empilhamento, né, de algumas caixas cúbicas, né, vale salientar, que ele fala logo abaixo isso aqui, ó, todas as caixas possuem um formato cúbico e tem um volume, ó, de 8 metros cúbicos, beleza? Então, aqui o volume de cada caixinha dessa. Sabe-se que 1 litro de tinta é suficiente para pintar uma área de 10 metros quadrados. Então, pessoal, se liguem aqui, ó. Então, eu vou destacando o que ele trouxe, tá certo? Ó, 1 litro de tinta vai pintar uma área de 10 metros cúbicos. E ele dá uma outra ideia dentro da questão. Ele fala o seguinte, ó, e que as latas de tinta comercializadas têm exatamente, ó, 900 ml, beleza? Cada lata. Então, cada lata de tinta, ela vai ter aqui 900 ml. Beleza, aí o que ele pergunta? A quantidade de latas que precisam ser encomendadas para que todas as caixas sejam pintadas equivale a... Professor, como diabo a gente vai resolver uma questão dessa? Pessoal, é bem simples. A gente vai partir do que ele me deu, tá? Então, o que foi que ele me deu? Então, vamos lá. Então, se liguem aqui, ó. Ele trouxe que cada caixa dessa, ele representa um cubo, tá? Então, se ele é um cubo, o que que eu preciso lembrar do cubo? O volume do cubo, já que ele trouxe aqui o volume, beleza? O volume do cubo, ele é calculado, ó, por lado ao cubo. Professor, por quê? Porque ele vai ser um prisma que ele vai ter todas as arestas iguais. Então, comprimento, largura e altura vão ser iguais. É um cubo. Então, ele vai ter todo o formato, todas as faces serão iguais. Então, essas arestas também serão iguais. Então, aqui equivale, ó, a L ao cubo, ou X ao cubo, ou A ao cubo. Você poderia colocar qualquer variável, beleza? Então, o volume do cubo, ele vai ser dado por isso aqui, beleza? Então, L ao cubo, ou aresta ao cubo. Como nós já temos, ó, o volume, esse valor aqui de V, eu já consigo descobrir quanto vale a aresta. Pronto, se você consegue enxergar isso, você tem 90% da questão. Por quê? Porque o que é que ele quer saber? Quanto é que vai gastar de tinta para pintar toda a parte externa do cubo? Se ele está falando de parte externa do cubo, ele está falando de faces. Então, eu preciso calcular a área desse cubo. Beleza? E aí eu vou chamar a atenção de vocês. Ó, o cubo, então vamos lembrar como base um bosó, tá? Um dadozinho. Ó. Lá no meu interior a gente chama isso aí de bosó. Beleza? Cada face desse bosó, do dado, ele vai ter... Eu posso calcular usando quem, professor? Usando a ideia de área, tá? Qual seria a ideia de área? Lado vezes lado, tá? Como no bosó, no dado, ele vai ter 6 faces iguais, então eu vou pegar essa área e multiplicar por 6. Beleza, daí eu calculei a área de um cubo, mas ele quer pintar, ó, de todos os cubos. Aí a minha pergunta inicial é o seguinte, ó, nessa imagem que foi mostrada aí para vocês, tá? Dentro dessa sala, quantos cubos nós temos empilhados? Dá para perceber aí? Só olhando para aqui, para essa imagem? 11. Tem 11, não é isso? Professor, por quê? Ó? Então, se liguem. Ó. Olhando diretamente, nós vamos ter 8. Ó.
1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui na parte de baixo tem 5, mais 3 em cima, certo? Sendo que embaixo dessas 3 que estão empilhadas aqui, eu vou ter a mesma quantidade, tá? Que eu não consigo enxergar. Por quê? Porque elas estão internamente. Então, ao todo, eu tenho 11 cubos, beleza? Então, é uma questão que eu preciso ter essa noção. Pronto, você pegou essa noção, agora vamos embora. Então, ó, o número total de cubos passa a ser 11, tá? Então, eu preciso calcular a área desses 11 cubos, para depois que a gente faça a relação com o número de latas de tintas que eu vou usar. A informação que ele trouxe, ó, cada 1 litro de tinta vai dar para pintar, ó, 10 metros cúbicos, 10 metros quadrados, e uma lata de tinta tem 900 ml, ou 0,9 litro. Então, eu posso transformar de ml para litro, beleza? Então, lembre, ó, se eu tenho algo em ml, eu vou transformar para litro, eu vou dividindo por 100, beleza? Então, vamos lá. Faz aí por 1000, né? 1 litro tem 1000 ml. Então, nós temos o seguinte, ó. Então, o volume do cubo, ó, eu chamei aqui a aresta, no caso aqui, A ao cubo, e eu tenho isso equivalente a 8, tá? Então, nós chegamos a concluir, ó, que um valor ao cubo que chega a 8, então A passa a ser 2, tá? Ou eu precisaria retirar a raiz cúbica de 8, que daria 3 também, beleza? Daria 2, desculpe. Então, a aresta, passaria a ser 2 metros. Então, a aresta desse cubo, quer dizer, a lateral desse cubo, ela vai ter 2 metros. Tá, professor, então eu já sei a medida da aresta. Com isso, eu tenho como calcular a face? Tenho. Então, observe, a área total de um cubo, beleza? Ela vai ser a aresta de uma face multiplicado pelo número de faces que eu tenho, então, que são 6. Então, eu calculo 2 ao quadrado, que dá 4, multiplico por 6, daí eu tenho uma área total de um cubo. Ok, sendo que eu vou precisar pintar 11 cubos, então o que eu faço? Eu multiplico esse valor por 11. Então, a área a ser pintada, ela passa a ser quanto? Ela vai passar a ser, ó, 264 metros quadrados, tá? Então, essa é a área a ser pintada. Tá, agora a gente vai usar uma outra relação que foi dada. Qual é a outra relação? Ele fala o seguinte, ó, que 1 litro de tinta, ele consegue pintar, ó, 10 metros cúbicos, 10 metros quadrados. Então, se eu dividir aqui, ó, 264 por 10, eu sei o número de litros, ó, que eu vou usar para pintar esses 11 cubos, tá? Essas 11 caixas. Beleza? Professor, mas ele quer saber não é a quantidade de litros, e sim a quantidade de latas. Aí a gente vai usar uma outra relação. Qual é a outra relação? É justamente isso aqui, ó. Cada lata de tinta, ela vai comportar, ó, 0,9 litros, ou 900 ml. Aqui eu já transformei para litro, por quê? Porque aqui a gente já transforma, ó, trabalha com litros aqui. Então, ó, nós vamos fazer uma regrinha de 3. Então, se eu divido aqui, ó, 26,4 litros, tá? Uma razão, tá? Que é o número total de litros que eu vou gastar, pelo número equivalente, ó, a uma lata, eu chego ao total de latas, tá? Então, eu precisaria gastar 29,33 latas. Mas aí, cuidado com isso, tá, pessoal? Por quê? Porque aqui eu vou ter, ó, 29, e daí eu tenho os números menores do que 29 e tenho 30. Pessoal, quando vocês forem comprar uma tinta, uma lata de tinta, você não compra 200 ml dessa lata, tá? Você vai comprar ou a lata fechada ou você não vai comprar a lata. Beleza? Então, nesse caso, observe, ele pergunta assim, ó, a quantidade de latas que precisam ser encomendadas para que a gente pinte toda essa caixa seria quanto? Então, no mínimo, seria 30 latas. Por quê, professor? Porque você vai usar, ó, 29 latas completas, mais o restante de outra. Então, para que você compre o todo, tem que ser 30. Se você vai gastar meia lata ou 0,6% dessa lata, não importa. O que importa é que você vai ter que comprar no mínimo 30 latas, tá? E aí dessas 30 latas, a última lata, no caso, você não vai usar ela completa, você vai usar ao menos da metade dela, beleza? Então, a alternativa correta, ó, letra E de elegante, beleza? Então, a alternativa correta aí, letra E. Questão bem legal aí, envolvendo área e volume, na mesma questão. Beleza? Pessoal, ficou claro aí essa questão 9? Ficou, professor. Sim, professor. De boa. Vamos lá. Pessoal, nós vamos ter essa última questão de Luciano, e assim que Luciano concluir, eu vou passar um link para vocês
para vocês descreverem em 2 palavras, tá? Vocês vão escrever lá no link 2 palavras esse aulão, tá? Vocês podem escrever o que vocês pensarem, tá? Desde a parte inicial, que a gente teve aquele problema, ou não gostei. Eu já vou adiantar, já vou descrever aqui. Chocante, mas legal. Pronto, daqui a pouco você diz, antes. Você descreve. Tá bom. Eu gostei do chocante. Crianças, então vamos para a última questão, a questão derradeira, certo? Ele diz o seguinte: a figura abaixo mostra os alongamentos produzidos numa mola ideal, conforme os pesos, né? Que são colocados em suas extremidades, de acordo com a lei de Hooke, tá? Então, lá da física, eu não sei quem está com essa parte, se é Jânio ou se é Afonso, mas vocês já devem ter visto isso aí. Então, veja bem, se para um peso de 1,5 newtons, pessoal, então agora é peso, hein? Não é massa, não. Olha aqui, ó, newtons, não é? Então, se para um peso de 1,5, produzindo 2,7 centímetros de alongamento, o peso de 3,5 newtons será de... Aí, olha, vamos olhar aqui para o desenho. No desenho, ele dá aqui, ó, primeiro a mola sem estar sofrendo nenhum tipo de tensão. O segundo aqui, ele já teve uma tensão X aqui. O terceiro, ele já dobrou o peso, não é? E aqui no quarto desenhozinho aqui, ele já colocou 3 vezes o peso, ó. Então, 3x foi a deformação. Mas eu vou me preocupar com essa ideia aqui, tá? 1,5 newtons, eu deformei 2,5 centímetros. Olha que coisa simples. 3,5 vai ser quanto? Uma proporção simples, né, pessoal? Vamos ver lá a resolução? Olha só, botei a molinha aqui, tá? A proporçãozinha, ó. A está para B, assim como C está para D. Então, eu faço a multiplicação dos meios pelos extremos e A vezes D, perdão, é igual a B vezes C. Pessoal, então vamos lá. Chamemos de E, não é? O alongamento, tá? Se o alongamento da mola é diretamente proporcional ao peso, lógico que a gente viu lá, quanto mais peso eu coloco, mais a mola vai se deformar, não é isso? Então, eu tenho aqui que 1,5 está para 2,7, eu poderia ter feito isso, não fiz, ó, botei 1,5 está para 3,5, assim como, olha a igualdade aí, 2,7 estará para E. Então, eu multipliquei os meios pelos extremos e achei o valor de E 6,3 centímetros. Eu poderia ter feito de outra forma? Poderia. Você deve estar pensando, olha, poderia fazer uma regra de 3? Poderia. Eu poderia dizer que 1,5 está para 2,7, assim como 3,5 está para X ou E. Vai dar no mesmo, pessoal. Questão simples, questão que alguém pode tentar complicar. Poxa, peraí, mas esse desenho aqui, como é essa história da lei de Hooke? Não precisa ir para, vamos dizer assim, para a parte física da resolução. Aqui, ó, só com a proporção simples, a gente consegue desenrolar aí e descobrir que a letra C, não é? De cavalheiro, não é? Olha que coisa legal, não? Beleza? Pessoal, então eu encerro aqui a minha parte também, certo? Agradeço a todos vocês. Não sei se Jane ainda está por aí, Fábio. Agradeço aos dois também. Professor Gilberto aí, que nos deu um apoio grande, tá? Vocês que ficaram aí até o final. O professor Fábio apareceu aí, tá? O professor Fábio que ajudou bastante a gente aí, orientando, fazendo umas reuniõezinhas para que a gente trouxesse o melhor para vocês. E essa é a intenção, é que você chegue na hora e faça uma excelente prova, tá certo? Pessoal, eu vou colocar o link aqui no chat, aí vocês entram e fazem a descrição das palavras, só 2 palavras, tá? Do que vocês acharam sobre o aulão, beleza? Daí a gente vai ver... Pode entrar nesse link mesmo, né? Pode, esse aí foi eu que tô mandando. Enquanto isso, eu vou soltar uma música aqui pra gente relaxar um pouquinho.
Eu coloquei uma figura aqui que eu acho que não ficou legal, não. A figura cobriu. Ela cobriu, foi. Pessoal, faz o seguinte, ó. Escrevam de novo, pronto, beleza. Agora tá aparecendo, valeu. A figura não deu certo, não. Agora deu certo. Pessoal, o aulão ele só aconteceu por causa de vocês. Porque se vocês não tivessem entrado nesse outro link, o aulão não teria rolado. Né? A ideia é que fosse naquele primeiro link, mas, infelizmente, alguns alunos que a gente não pode nem comentar, né? Mas vamos lá. Eu vou deixar disponível para vocês essa aula, tá, gente? Eu vou editar ela. Vou colocar no YouTube e depois eu passo o link para vocês. Mas aqui a gente já tem um resultado, ó, do que vocês já escreveram aí. Então, ó. Então, isso foi um pouco do que vocês falaram sobre a gente, tá? E, na verdade, sobre o aulão em si, né? Foi um aulão que deu muito trabalho, porque a gente tem outras atribuições e é complicado para fazer um aulão desse, a gente não perde só um dia, perde muitos dias, tá? Então, final de semana, selecionando questões, conteúdos, o que a gente pode abordar, o que não pode, enfim. Mas valeu por vocês terem participado, beleza? E aí, Fábio também deu uma ajuda extremamente grande, Jane também. Se você quiser falar alguma coisa, Fábio, fica à vontade. Amigo, é só agradecer e parabenizar, certo? O aulão aí, como essa palavra aí que estava em destaque, foi show, né? Vocês demonstraram versatilidade, vocês demonstraram conhecimento de várias ferramentas. Eu, como coordenador da área de matemática, fiquei maravilhado, né? Espero que os nossos alunos